Prezados estudantes, olá! Hoje iremos falar um pouquinho sobre três importantes benefícios pagos pelo INSS. Tratam-se do auxílio-doença comum, do auxílio-acidente e do auxílio-doença por acidente do trabalho. São três benefícios distintos, três benefícios que não se confundem, mas que, por outro lado, acabam confundindo, por assim dizer, muita gente. Muito bem, o auxílio-doença previdenciário e auxílio-doença por acidente do trabalho, ambos são benefícios pagos em virtude de uma incapacidade temporária para o trabalho do segurado que efetivamente teve um problema de saúde, um acidente, alguma situação que o impeça de trabalhar por mais de 15 dias consecutivos. Então, esse segurado que foi acometido dessa perturbação funcional, dessa doença, desse problema, desse trauma, e que precisa se afastar por mais de 15 dias do trabalho, terá a possibilidade de receber do INSS um benefício que substitua a sua renda. Por quê? Porque, ora, afinal de contas, ele não estará mais trabalhando. Se ele não está trabalhando, a empresa não é obrigada a lhe pagar o salário. Quem vai lhe pagar o salário é o seguro social. Muito bem. Qual é a diferença entre os dois benefícios? Enquanto no auxílio-doença comum, o código B31, ele é pago para o segurado que teve algum problema de saúde, que estava jogando bola nos finais de semana, sofreu um entorse no tornozelo, virou o joelho, teve um problema que não tem relação nenhuma com o trabalho, o benefício de auxílio-doença B91, que é o benefício de auxílio-doença por acidente do trabalho, ele tem toda relação com o trabalho, por óbvio. Já esse benefício B91, ele não decorre única e exclusivamente, é importante afirmar, de um trauma ou de uma lesão propriamente dita, no sentido de ser um evento ou uma queda, por exemplo, uma queda de uma escada, um trauma específico. Ele pode decorrer também de uma doença profissional, ele pode decorrer também de uma doença do trabalho, ele pode decorrer de um acidente de trajeto, até um fato provocado por terceiro durante o horário de trabalho pode se equiparar ao acidente de trabalho. Portanto, o benefício B91 de acidente do trabalho, ele gera efeitos diferentes desse primeiro que eu acabei de mencionar. Uma vez aberto o benefício B91 perante o INSS, quais são os efeitos no contrato de trabalho? Ora, o principal efeito é a estabilidade relativa no emprego, ou chamada também de garantia provisória no emprego. Então, o cidadão se afasta pelo INSS, faz tratamento, auxílio psicológico, fisioterapia, seja lá o que for necessário, se afasta pelo período, por aquele período determinado pelo médico, retorna e, ao retornar, ele goza de estabilidade de 12 meses após essa alta. Ademais, também, durante o período de afastamento por acidente do trabalho, o empregador é obrigado a recolher os fundo de garantia por tempo de serviço mês a mês, né? Também fica a dúvida se o empregador é obrigado, por exemplo, durante esse período de afastamento, a manter o plano de saúde do empregado. Legalmente, até o momento, não encontramos nem nada na lei ou na instrução normativa ou em portarias que obrigue o empregador a manter o plano de saúde do empregado durante esse período. Mas a jurisprudência, os tribunais trabalhistas têm se posicionado no sentido de conceder pelo menos a manutenção, né, a concessão de liminares, pelo menos para manter o plano de saúde desse empregado durante o período de afastamento, sob o fundamento da teoria do risco empresarial, principalmente quando o afastamento foi proveniente de acidente do trabalho. Ao passo também, que é importante, o empregador se, no caso, esse empregado ficar afastado pelo benefício B31, auxílio-doença comum, o empregador não tem a obrigação de pagar o fundo de garantia durante o período de afastamento e muito menos se o empregador quiser mandá-lo embora, o empregador pode demiti-lo na data do retorno. O que não pode
é dispensar o funcionário durante o período de suspensão contratual. Isso é absolutamente proibido pelo artigo 471 e seguintes da CLT. Muito bem. E o auxílio acidente? Ora, o auxílio acidente deveria se chamar auxílio sequela, porque é um benefício pago decorrente da consolidação de uma lesão. Vamos imaginar que esse cidadão aí que teve um problema sério, um acidente de trabalho, perdeu uma perna, um braço, depois de todo o período, né, de recuperação, de fisioterapia, de afastamento, de acompanhamento psicológico, de cirurgias, ele recebe alta e retorna ao trabalho. Mas, por óbvio, deverá retornar aí, muitas vezes, por óbvio, em uma função diferenciada. Essa pessoa que teve a redução da capacidade física para o trabalho deverá receber do INSS o benefício de auxílio acidente, que é uma indenização, não é um benefício, né, melhor dizendo, ele é chamado de benefício, mas na realidade ele tem natureza indenizatória, e ele é pago não visando, de certa forma, a substituição da renda do segurado, mas na tentativa de dar uma compensação pela perda física de um membro do corpo, um braço, uma perna, que acarretou em virtude de um acidente. Então, esse auxílio acidente, deveria se chamar auxílio sequela, é pago ao segurado até a data da sua aposentadoria. E, no caso, o segurado poderá trabalhar normalmente, recebendo salário e também o benefício, no caso, a indenização de auxílio acidente. Bom, essas são as minhas considerações. Agradeço a atenção de todos vocês. Até a próxima.